e vamos iniciar então a sexta aula, que é sobre títulos judiciais de transferência, mais especificamente sobre a arrematação, a adjudicação e a partilha. Então, começando com a arrematação. O que é a arrematação? É o ato de transferência forçada de um bem penhorado com intervenção do poder público por meio de um leilão público, onde o lançador que oferecer o maior lance leva o imóvel. E esse valor obtido nesse leilão é utilizado para pagar a dívida ao credor. Então, o resumo disso, o bem penhorado é vendido e o valor é realocado ao credor para o pagamento da dívida. Como funcionam esses leilões? São realizados 2 leilões. Então, digamos que eu tenho uma dívida de R$100 mil e tenho um terreno que vale 300 mil. O primeiro leilão, ele deve ter como base o valor de avaliação do imóvel, ou seja, os 300 mil. Não sendo arrematado nesse primeiro leilão, a gente vai para o segundo leilão, onde a base do valor vai ser o valor da dívida, ou seja, os 100 mil. Se não for arrematado em nenhum desses 2 leilões, ele ainda pode ser vendido diretamente para alguém que queira comprar esse imóvel. Aqui eu trouxe um exemplinho com figurinhas para a gente entender bem como funciona então essa arrematação. A gente tem o proprietário do imóvel, ele tem uma dívida com o credor. Essa dívida não foi paga. Como o credor vai garantir o recebimento dessa dívida? Através da penhora. Mesmo com a penhora, a dívida não foi paga. O que acontece? O imóvel vai para o leilão. Se o leilão for positivo, ou seja, alguém arrematou esse imóvel, o imóvel é arrematado, o arrematante recebe o imóvel e o credor fica com a dívida satisfeita com o valor da venda desse imóvel. A hipoteca judicial. Então, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestações consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer ou de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judicial. O que isso significa, então? Quando o pagamento da arrematação for parcelado, o juiz pode solicitar o registro dessa hipoteca judicial para garantir o recebimento dessas parcelas. Aqui algumas informações importantes sobre a arrematação. Primeiro, os proprietários do imóvel arrematado devem ser os executados da ação. Não há necessidade de solicitarmos a qualificação dos proprietários tabulares na matrícula, porque às vezes a matrícula é aquelas matrículas mais antigas, que não tem muitas informações, mas de acordo com o nosso código de normas, a gente não precisa solicitar essas qualificações, nem averbar essas qualificações. A gente pode realizar somente a arrematação. Não é necessário o trânsito em julgado dessa ação. Por quê? Porque ainda pode haver outras dívidas. Então, o juiz pode continuar essa ação para satisfazer o restante da dívida. Então, não precisa do trânsito em julgado. E em caso de arrematação, a gente dispensa a CND de tributos federais. Agora, os ônus averbados e registrados na matrícula. Então, se tiver inalienabilidade, penhora da União, das autarquias ou de fundações federais, elas devem ser canceladas por ordem expressa ou do juízo da arrematação ou do juízo que originou o ônus. Com relação à averbação premonitória, penhoras comuns, hipoteca comum e usufruto, a gente vai informar esses ônus na nota de exigência. Vai dizer, ó, no avetal tem uma penhora, no avetal tem uma premonitória. A gente vai especificar tudo isso na nota de exigência e a gente vai solicitar, caso seja de interesse, o cancelamento desses ônus. Caso não seja de interesse, ele pode permanecer ativo na matrícula sem problemas, desde que declarado a ciência pelo adquirente. Com relação à hipoteca cedular ou do SFH e a cláusula de impenhorabilidade, também vai seguir essa mesma regra de a gente mencionar na nota de exigência, solicitar o cancelamento caso seja de interesse, mas também podem ficar ativos na matrícula desde que com a declaração de ciência. Esses ônus, a gente sempre trata ele como impeditivo, mas na verdade ele é impeditivo para alienações voluntárias, como uma compra e venda, uma dação em pagamento, uma doação. Para arrematação, a gente não trata eles como impeditivos de alienação. Com relação à alienação fiduciária, a gente vai cancelar ela previamente se o juiz determinar esse cancelamento e o credor for parte do processo. Caso contrário, a gente vai solicitar o termo de quitação normalmente para cancelar, ou um requerimento da parte dizendo que ele quer adquirir somente os direitos à aquisição dessa alienação fiduciária.
Aí, com relação à indisponibilidade, a arrematação só pode ser registrada em 3 hipóteses. Primeira hipótese, se houver cancelamento prévio pelo juízo que determinou a indisponibilidade, ou seja, o juiz que determinou indisponibilizar essa matrícula manda um mandado de cancelamento. A gente cancela, registra a arrematação. Segunda hipótese, se a arrematação decorrer do mesmo processo da indisponibilidade, porque a gente entende que como elas são do mesmo processo, automaticamente cancela a indisponibilidade. Então, a gente cancela, registra a arrematação. E a terceira hipótese é a indicação do juiz da arrematação de que a alienação judicial prevalece a restrição. Ou seja, a alienação ela tem preferência à indisponibilidade. Ou seja, a indisponibilidade vai continuar averbada na matrícula, mas a gente pode realizar a transferência para esse arrematante. A carta de arrematação sozinha, ela não cancela a indisponibilidade, a não ser que venha acompanhada dessa ordem específica do juízo que determinou a indisponibilidade. E com relação mais geral assim, sobre os ônus. Então, os ônus que são originados do próprio processo da arrematação, a gente cancela com base na carta. Não precisa nenhum mandado específico. E quando vier uma ordem expressa de cancelamento de todos os ônus nessa carta de arrematação, se o juiz falar, pode cancelar todos os ônus que tem na matrícula, a gente pode cancelar todos, exceto a indisponibilidade, como eu disse anteriormente. E aqui a gente tem os principais documentos para o registro, que são a carta de arrematação, o auto de arrematação, a decisão sobre a constituição ou não de hipoteca judicial, os documentos para o cancelamento do ônus e a guia de TBI. Agora a gente vai falar um pouco sobre adjudicação. Então, o que é adjudicação? Ela é basicamente a atribuição de um bem a alguém, fazendo com que esse bem passe a pertencer à pessoa em razão de uma situação jurídica, que depois a gente vai exemplificar um pouquinho mais à frente. Tipos de adjudicação. Então, a adjudicação, ela tem vários tipos. Ela pode ser por execução, por morte ou compulsória. E dentro da adjudicação por morte, existem 3 tipos de adjudicação. A adjudicação onde o de cujos, o autor da herança, ele vende o bem em vida. A adjudicação por morte, onde o herdeiro adjudica o bem, então só um herdeiro vai receber esse bem. Ou a adjudicação onde um terceiro adjudica esse bem. Então, vamos começar por adjudicação por execução. Pode ocorrer sempre em 2 hipóteses. A primeira, quando já houve um processo, onde já houve um acordo entre as partes para o pagamento dessa dívida, mas esse pagamento não ocorreu. Então, o credor vai executar essa sentença para conseguir esse pagamento. Ou então, o credor já possui um título de crédito que é passível de execução, como uma hipoteca. Então, qual que é a diferença entre a adjudicação e a alienação? A adjudicação é onde o bem é transferido direto do devedor para o credor. Já na alienação, na arrematação, numa venda, o que acontece? O valor obtido é dado ao credor, desculpa. Então, na adjudicação, o bem é transferido. Na alienação, o valor é transferido. Quais são os principais documentos para o registro da adjudicação por execução? A carta de adjudicação, o auto de adjudicação, a sentença, que também nem sempre terá o trânsito em julgado, porque pode haver outra dívida, e o ITBI. E em caso de adjudicação por execução, também não precisa de CND dos tributos federais e do INSS. Agora, a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória ela é voltada a executar a transferência obrigatória de um bem, desde cumpridas algumas condições também estabelecidas. Então, nessa sentença da ação, é obtida a carta de adjudicação, e essa carta de adjudicação vai substituir a lavratura de uma escritura pública, ou seja, não vai ter mais a lavratura da escritura, e sim a carta de adjudicação. Então, o artigo 1417 do Código Civil estabelece alguns critérios para que a gente possa realizar essa adjudicação compulsória. O primeiro deles, que seja realizada uma promessa de compra e venda entre as partes e que não haja pactuação de arrependimento com relação à promessa, ou seja, não pode ter uma cláusula, se eu me arrepender, eu quero cancelar essa promessa. Não pode ter essa cláusula. A lei também estipula um terceiro critério, que seria o registro dessa promessa de compra e venda. Mas a súmula 239 do STJ dispensa esse registro, então não precisa registrar a promessa. Basta essa promessa, esse instrumento existir.
Então, na prática, quais são alguns casos que ensejam a ação de adjudicação compulsória? Digamos que eu tenho um imóvel e eu vendi esse imóvel para a Monique. Aí, a Monique pagou as prestações certinho. Ela falou, vamos realizar a escritura? Eu falo, não quero, não vou fazer a escritura. Então, a Monique pode entrar com essa ação de adjudicação para substituir a lavratura da escritura e receber a carta de adjudicação. Segundo, vendi o imóvel para a Monique me pagou. Quando ela foi me procurar para lavrar a escritura, eu sumi. Não sei mais onde está o meu vendedor. Também posso entrar com a ação de adjudicação para receber a carta de adjudicação e conseguir transferir esse imóvel para mim. Outra hipótese, vendi para a Monique o imóvel, a Monique pagou tudo certinho, mas a Monique disse, não, não quero registrar, eu quero que fique no teu nome. Por N motivos. Ela pode ter alguma indisponibilidade, ela pode não estar pagando alguns tributos, então ela decide, não quero registrar. Aí o vendedor também pode entrar com essa adjudicação compulsória, tanto o vendedor quanto o comprador. E os principais documentos para registro também é a carta de adjudicação, a petição, a sentença, nesse caso sim a certidão de trânsito em julgado e o ITBI. Também fica dispensado a CND dos tributos federais. E quando dentro do processo for apresentada a promessa, a gente não registra a promessa, só a adjudicação. Vamos falar sobre a adjudicação por morte, que como o próprio nome diz, ocorre quando há morte, um falecimento, né? Então, a Mili já explicou antes que na adjudicação por morte existem 3 hipóteses, né, de utilizar essa forma de aquisição. A primeira hipótese que a gente trouxe aqui é quando o imóvel for vendido pelo proprietário antes do seu falecimento, sem a lavratura da escritura pública. Então vamos dizer lá que nós temos a Gilce. A Gilce, minha amiga, ai meu Deus, a Gilce vai morrer nesse caso. Mas é só aqui, tá? Depois ela vai ressuscitar. A Gilce vendeu o imóvel dela para o seu João. Ok, o seu João comprou o imóvel, fez um contrato de gaveta e ficou lá anos e anos e anos com esse contrato de gaveta. Aí, de repente, o seu João pensou, hoje, nesse exato dia, 17 de agosto de 2026, vou lavrar a escritura. Vamos achar a Gilce. Morreu. Morreu a Gilce. Morreu agora, agorinha. Não, tô brincando. Aí, digamos que os herdeiros estão fazendo o inventário. Então, nesse caso, aí a pessoa que comprou um imóvel, ela vai no processo de inventário e o juiz vai reconhecer que em vida ele fez a aquisição desse imóvel e vai lavrar um mandado para que essa parte, o promitente comprador, venha até o registro de imóveis com esse mandado para fazer o registro da sua adjudicação. A gente vai praticar então esse ato de adjudicação tendo como transmitente a Gilce como se viva fosse. A gente não vai averbar o óbito porque o promitente comprador comprou ainda em vida quando a Gilce estava vivinha da Silva. Segunda hipótese, o imóvel fica apenas para uma das partes, seja ela meira ou herdeiros. Então aqui pode ocorrer 3 situações, a gente trouxe essas 3. Quando no processo todas as partes, meiro ou herdeira, cedem o imóvel para um deles de forma gratuita ou onerosa. Então, a gente tem a meeira, digamos que a gente tem 2 herdeiros. Aí, a meeira e o primeiro herdeiro cedeu o imóvel para esse terceiro herdeiro. Então, para esse segundo herdeiro. Só esse segundo herdeiro vai adquirir o imóvel, a gente interpreta isso como uma adjudicação, quando tem apenas um adquirindo e os outros cederam. Quando existe apenas um herdeiro, ou meira, né, enfim, digamos então que tinha um imóvel lá do seu Zé Maria. Seu Zé Maria morreu, ele só tinha esposa, não tinha filhos. O imóvel vai para a meeira, então ela vai ser a adjudicante nesse caso. Ele era viúvo, a esposa já tinha falecido antes, tinha um herdeiro. Vai ser só esse herdeiro, o adquirente, é ele o adjudicante. Depois, também tem a hipótese de quando não há ameação e parte dos herdeiros renunciam o imóvel em favor do monte. Aquele que não renunciou adjudica o bem. Então,
Vamos dizer que o seu Zé Maria não tem mais a esposa, tem os filhos, 3 filhos, 2 renunciaram. Quando se renuncia o patrimônio, esse patrimônio ele volta para o monte e é redistribuído para os outros herdeiros. Nesse caso, sobrou só um herdeiro, porque os outros 2 renunciaram. Então, só um vai adquirir. Novamente, é ele o adjudicante. Então, em tese, quando tem um adquirente, ela vai ser uma adjudicação. Nesses casos, o adjudicante fica com 100% do imóvel. Quando há, aqui também é importante, quando há transmissão de direitos, pelo princípio da continuidade, essa transmissão de direito é basicamente uma cessão, uma doação, enfim, lá nos autos. Pelo princípio da continuidade, a gente vai registrar a partilha, né, para saber como é que foi essa distribuição dos bens. Foi 50% para a viúva, 25% para um herdeiro, 25% para outro herdeiro, e depois eles cederam para um dos irmãos. A gente vai fazer a partilha, depois a cessão. Nos casos de renúncia, esse é bem importante, às vezes o usuário pergunta aqui no balcão de atendimento, é uma partilha com renúncia, quanto é que vai custar a renúncia? Renúncia a gente não registra. A gente vai fazer o ato de partilha e só vai constar lá no ato de partilha os herdeiros que restaram. Esse renunciante nem vai aparecer e a gente não vai fazer um ato para essa renúncia. Outra questão muito importante também que às vezes aparece, meação não pode ser renunciada. Depois, mais para frente, a gente vai explicar por que meação não se renuncia, a gente vai explicar o que é a meação também. E a terceira hipótese de adjudicação por morte ocorre quando no processo de partilha todos os herdeiros e meeiros cedem o imóvel para um terceiro, seja ela de forma gratuita ou onerosa. Então, estou lá no processo de inventário, estamos precisando de dinheiro. Vamos vender o imóvel lá enquanto está em inventário. A gente faz, eles fazem então uma cessão para um terceiro e também vai ser chamado de adjudicação. E aqui vale lembrar sobre a justiça gratuita. Quando a JG é definida para os herdeiros, essa gratuidade não atinge esse terceiro que vai adquirir, esse terceiro adjudicante. Né? Então, vem aqui uma pessoa, eu adquiri por adjudicação, eu quero registrar minha adjudicação e a JG. A gente tem que olhar lá no processo se essa JG foi para o adjudicante. Não, foi para os herdeiros. Não se estende para esse adjudicante. Principais documentos aqui, vai vir um mandado, uma petição, uma sentença com trânsito em julgado. Havendo cessão, vai ter lá nos autos um termo de cessão ou uma escritura pública de cessão. Tem que vir também a certidão de óbito, afinal a gente está falando sobre a adjudicação por morte, e TCMD ou ITBI, conforme for o caso. Quando é que ocorre a partilha? Ocorre no falecimento, também ocorre partilha de bens na separação ou divórcio, e também ocorre partilha na dissolução de união estável. Partilha por falecimento. Aí a gente começa do princípio. E esse princípio, o que ele estabelece? Que a partir do momento da morte da pessoa, se transfere o patrimônio dessa pessoa aos herdeiros, aos testamentários, né? Então, naquele momento que faleceu, o patrimônio já vai para os seus herdeiros ou testamentários. É o que fala lá no Código Civil, no artigo 1784, que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Mas então por que a gente tem que registrar a partilha? Por que tem que fazer inventário? Conhecemos muito bem a frase de que só é dono quem? Pois então, o inventário serve para regularizar, para formalizar essa transmissão do bem. Então, a transmissão da herança ocorre no exato momento do falecimento e o inventário serve para regularizar essa transmissão. Também, por conta do princípio de Sazini, a gente tem que verificar, no momento do falecimento, qual que era o estado civil dos herdeiros e qual que é o regime de bem. Tá? Pode ser que a parte tenha falecido lá em 2010 e agora que os herdeiros vieram registrar. Aí agora a gente tem um filho que está casado, um filho que está divorciado, né? Mas qual que era
o estado civil dele no momento do falecimento do autor da herança. Porque se ele está casado hoje, a esposa dele não vai adquirir. Se a gente tem o princípio de Sazini, tem que ser o estado civil daquela época. Lembrando que um herdeiro casado pela comunhão universal de bens, o patrimônio recebido é comunicado ao cônjuge. E nos casos de comunhão parcial ou qualquer outro regime, a herança recebida pelo herdeiro não se comunica. E aí a gente vai entrar na parte da meação que a gente já tinha falado lá anteriormente. O que é a meação? Em relação ao patrimônio comum do casal, a meação corresponde ao que já era de direito do cônjuge sobrevivente. Na partilha, então, se eram casados pela comunhão universal, todos os bens desse casal, eles vão ter direito ali à meação. A viúva ou o viúvo tem o direito à meação. Comunhão parcial, união estável ou separação obrigatória. São comuns os bens adquiridos onerosamente durante o casamento ou a união. Então, a meação que vai ter, essa reserva dos 50%, vai ser só sobre os bens comuns. E na separação total, os bens não se comunicam, não há meação. Após separada a meação dos 50%, temos a parte que corresponde sim à herança, que vai seguir uma linha sucessória, né? Vai para os descendentes se eu tiver filhos. Se eu não tiver filhos, vai para os meus pais, sobe para os ascendentes. Eu não tenho mais os pais vivos. Aí desce e vai lá para os cônjuges, vai até para os primos lá. Tem que seguir essa linha sucessória, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas só para vocês terem conhecimento que tem que ser respeitada essa linha e somente na falta de indivíduos em uma linha é que partimos para a próxima. E aí vem o direito de representação, que em caso de falecido antes de receber a herança devida, os descendentes podem receber sua parte por representação. Então, digamos que eu morri, tenho os meus 2 filhos, só que aí os meus 2 filhos morreram antes de mim. Não tem ninguém para receber. Pode ser que tenha os meus netos. Então, os meus netos vão receber por representação, porque os meus filhos faleceram antes, não tem como eu passar para meus filhos. E a gente também trouxe algumas questões novas, relativamente novas, trazida pelo Código de Normas. Nesse caso, a partilha conjuntiva. A partilha conjuntiva ocorre muito assim em processos mais antigos, em que vem um processo de inventário para 5 pessoas. Então, traz lá o artigo 834 do Código de Normas que, em atendimento ao princípio da continuidade, no caso de escritura ou formal de partilha conjuntivo, decorrente de inventário, as partilhas ou adjudicações serão registradas na sequência de sucessões de óbitos, ou seja, morreu um, a gente faz um ato de partilha. Morreu o pai, a gente faz a partilha do pai. Morreu a mãe, faz a partilha da mãe. Morreu o filho, faz a partilha. Então, uma partilha para cada uma das partes daquele inventário. Para o fim previsto no caput deste artigo, as partilhas ou adjudicações deverão discriminar o pagamento referente a cada obra. Então, quer dizer que lá na minha partilha, eu vou fazer a primeira, tem que estar discriminado certinho. Tinha o seu José casado com a senhora Maria, o seu José faleceu, 50% da Maria e 50% do herdeiro. Morreu esse herdeiro. Então, tem que estar descrito certinho. E se não tiver, porque antigamente as partilhas vinham assim, morreu 30 pessoas, é esse aqui que vai ficar. Como? Se a gente tem que fazer uma partilha para cada um. Nos formais de partilha e cartas de adjudicação judiciais em que não estiveram discriminados o pagamento ou adjudicação referente a cada óbito, poderá ser solicitado dos advogados a complementação por declaração contendo o encadeamento lógico das transmissões ocorridas. Então a gente pede uma declaração à parte do advogado informando como é que ocorreu cada uma das partilhas, qual que é a fração para cada uma das partes. Renúncia. Havendo renúncia de um ou mais herdeiros, a partilha será registrada diretamente em favor dos herdeiros remanescentes, observada a redistribuição da cota hereditária, como eu já tinha explicado anteriormente. E não se registra a renúncia mais uma vez, reforçando isso. Aqui, o meeiro ou a meeira não podem renunciar de forma alguma. E por quê?
Esse entendimento decorre do fato de que a meação já integra o patrimônio da meeira antes mesmo da abertura da sucessão. Com o falecimento, apenas se identifica e separa o que já lhe pertencia do que efetivamente compõe a herança do falecido. Então, se já era dela, ela não renuncia. E outra questão também bem importante: se o termo consignar renúncia em favor da pessoa determinada, a gente vai interpretar como cessão. Renúncia não se determina uma pessoa para receber. Se a gente renuncia, o patrimônio volta ao monte. Se eu estou indicando uma pessoa, eu vou renunciar, mas eu vou passar o meu patrimônio para o meu irmão. Não. Aí eu vou interpretar como cessão. Se você quer indicar uma pessoa, isso vai ser uma cessão e a gente vai fazer um registro próprio para essa cessão e vai incidir o imposto devido. Sobre ITCMD. Quando houver apresentação de título cujo ITCMD foi parcelado, isso também é relativamente novo, tá? Deve ser exigida a quitação previamente ao registro. A gente não pode registrar uma partilha com ITCMD em aberto, sem o pagamento. Ou ela também pode optar pela constituição de uma garantia em favor do Estado até a quitação desse parcelamento do ITCMD. Então, a gente faz um ato de partilha, depois a gente registra uma hipoteca em favor do Estado, dando esse imóvel em garantia pelo pagamento do ITCMD. Para as decisões judiciais antigas, a gente aceita aquele comprovante de TCMD que tem lá no processo, mesmo que a gente não consiga confirmar o pagamento. Se ele já recolheu e está lá no processo homologado, a gente entende que o juiz já observou essa questão. Aqui os principais documentos: formal de partilha, petição inicial, plano de partilha, sentença, trânsito em julgado, certidão de óbito e a guia de TCMD. Lembrando que todos esses documentos, eles ou devem ser os originais, ou cópia autenticada pelo tabelionato, ou, se for digital, com aquela hash para a gente confirmar no site se o documento é verdadeiro. E entrando na partilha por separação, divórcio ou dissolução de união estável. Aqui a gente trouxe só um esboço do que acontece geralmente numa partilha por divórcio. Muitas vezes a partilha ela é igualitária. Vamos dizer então que a gente tinha um imóvel de 100 mil e aí o cônjuge 1 ficou com 50% e a cônjuge 2 ficou com 50%. Ou pode ser que os dois tinham dois imóveis, um de 100 mil, o outro de mais 100 mil. O cônjuge 1 pegou um dos imóveis e a cônjuge 2 o outro imóvel que tenha o mesmo valor de avaliação. Isso é uma partilha igualitária. E aí, neste caso, a gente vai pedir um imposto de transmissão? Não teve transmissão. Vai pedir só a DIEF, que é uma declaração de informação prestada ao Estado em relação aos bens. Agora, se eu tenho uma partilha que não foi igualitária, como aqui no exemplo, tem um imóvel de 100 mil que ficou para o cônjuge 1 e a cônjuge 2 ficou com um imóvel de 200 mil. Ela ficou com um patrimônio maior. Vejamos, se fosse para ser igualitária, esse bem com mais esse dava 300 mil, ele ficaria com 150 mil e ela com 150, mas ela ficou a mais. Se ela ficou a mais, mas o cônjuge 1 ele doou a parte dela, pode ficar com a minha parte de 50 mil. Não houve compensação de valores em dinheiro, a parte me apresenta um ITCMD, porque ele transferiu a parte dele como se fosse uma doação para ela. Agora, se ela chegou lá no cônjuge, me vende aí então tua parte, 50 conto, eu te passo no Pix. Aí ele fala, legal, recebi um valor, vamos ter que recolher ITBI, porque foi uma compra, certo? E aí também, outra novidade, partilha por separação com alienação fiduciária. O que a gente faz se tem uma alienação fiduciária no imóvel? O artigo 883 diz que nos casos de partilha por separação, divórcio ou dissolução de imóvel alienado fiduciariamente, o registro de imóveis analisará a anuência do credor, seja por contrato de cessão de direitos, seja por autorização de transferência de direitos. Registra-se a partilha, então, tendo como base de cálculo o valor do imóvel e depois a verba subrogação dos direitos contratuais, tendo como base o valor da dívida. Então, vão ser dois atos. Um, que é a partilha, e outro para indicar quem é que vai pagar essa alienação fiduciária agora.
tá? Importante, se a partilha for igualitária, 50-50, eu tenho um imóvel alienado, ficou 50 meu, 50 para Cassi, não precisa de anuência do credor, porque vai ficar tudo igual. Caso concomitantemente seja apresentada uma cessão de direitos com transmissão distinta, diferente daquela prevista lá na partilha, na partilha a gente decidiu 50-50, mas agora eu estou dizendo que eu vou ficar com 100%. E se é distinta, a gente registra então uma cessão apartada. A JG, mais uma vez, lembrando que ela não se estende a terceiros, a donatários. Algumas vezes os pais que se separam doam os imóveis aos filhos. Foi concedida a JG para os pais? Não vai atingir aos filhos. Essa JG deve constar expressamente na sentença, na carta de sentença ou mandado judicial. Na ausência de previsão, a gente não pode presumir que é a JG. Chegou o usuário no balcão, mas é a JG, eu não vou pagar. Está escrito no documento? Não está, então não posso presumir. Os documentos a gente tem carta de sentença, petição inicial, plano de partilha, sentença, certidão de trânsito julgado, certidão de casamento com averbação de separação e o ITCMD ou ITBI, se for o caso, lembrando mais uma vez, documentos originais, cópia autenticada ou com hash para confirmação. E assim a gente encerra a nossa amada aula.